Bom, esse é o capítulo 2. Vamos começar agora a falar de tipos de dados do R. Essa é uma área delicada, porque os tipos de dados do R, as estruturas de dados que ele tem, são muito exclusivas, não são comuns em outras linguagens. E, infelizmente, elas não são muito comentadas nos textos que eu tenho encontrado. E esse é um dos problemas que eu acredito que dificulta que mais gente possa programar em R de modo mais tranquilo, e dificulta também que os tutoriais que estão por aí na internet sejam melhor aproveitados, que a gente consiga com mais facilidade alterá-los, né? Então, uma primeira coisa que a gente vai começar a falar são os vetores. Eles são a estrutura mais básica do R. Bom, a gente já falou dos vetores como, por analogia com cômoda, né, que é uma caixa grande, dividida em subcaixas, as gavetas, que costumam ter dados do mesmo tipo, né? Ou, sei lá, uma cômoda convencional tem só roupas. E aí um vetor vai ter dados exclusivamente do mesmo tipo. A gente está usando esse método do mingau quente se come pela borda, quer dizer, usando analogias do mundo real para tentar ver conceitos mais abstratos do R. E aqui agora a gente vai começar com uma das analogias, que é a ideia de prédio. Tá, vamos deixar um pouquinho as cômodas de lado e começar a pensar em prédio. No mundo real, uma casa térrea é só aquilo. Você falou da casa térrea, já disse tudo que tem para dizer dela. Agora, também no mundo real, um prédio, não basta apontar o prédio, você tem que dizer em qual andar está a residência que você está falando. Vamos pensar num prédio de um apartamento por andar, para facilitar as coisas. Então, além de eu dizer qual é o prédio, eu preciso dizer qual é o andar que está a casa que eu estou me referindo. Em computação, essa história da casa térrea pode ser chamada de variável escalar. Basta eu apontar para casa, já está dito. Mesma coisa, basta eu dar o nome da variável, já está dito. No caso do R, como eu falei, tudo são vetores. Mesmo esse cara aqui que a gente está vendo nessa linha desse programa, desse script R, é um vetor. Eu só estou colocando um número 1 lá, mas já criou um vetor, tá? No caso, um prédio de um andar. E, bom, para ver isso melhor, vamos olhar nesse código aqui. Bom, vamos rodar o código. Bom, a gente está rodando com eco, etc., né? Tudo como costumeiro. Criamos a variável com o valor 1, tá? Tá aqui no coração do R. E aqui, quando eu escrevi o nome da variável e dei Enter, né? Eu enviei para o R um comando que significa mostra o conteúdo dessa variável. E aí ele já me mostrou que é um vetor, tá? Esse vetor começa com um elemento 1, tá? O índice 1. E significa o seguinte, seria um prédio que o térreo, ou andar 0, vamos dizer assim, estaria sem apartamento. Sei lá, tem garagem, tem salão de festa, mas não tem apartamento. E nisso o R é diferente das linguagens mais comuns hoje em dia, que de fato tem apartamento no andar térreo. Ou seja, nos vetores é legítimo você referir o elemento 0, no R não. Bom, e aqui está como é que eu me refiro ao elemento na posição 1. Né? Claro, aqui tem o valor 1, etc., mas assim que eu mostrei o que tem lá dentro especificamente. Agora, uma coisa interessante é que esse cara na posição 1 também é um vetor. Isso é uma coisa que já foge um pouco da intuição, né? Seria como se o apartamento, ele mesmo já fosse um prédio, tá? De um andar. Tá? E isso não é intuitivo, mas é assim que o R funciona, a gente tem que se familiarizar.
Essa frase estranha que eu falei aqui está sendo confirmada. Quer dizer, eu estou dizendo, o vetor inteiro é igual a uma única posição dele? É. Então significa isso aqui mesmo, que eu me referia à posição 1 e ele criou um outro vetor. Tá? Então os dois são iguais. E aí, mais interessante ainda, que o resultado da comparação também é o vetor, também de uma posição. Tá? Bom, esses conceitos a gente vai aprendendo aos poucos, vai se familiarizando, que é assim que o R funciona, não tem outra solução a não ser aceitar. Tá? Bom, e aqui vamos ver uma coisa um pouquinho mais intuitiva nesse terceiro script do R. Então vamos rodar, vamos ver o que acontece. Bom, a primeira linha é fácil de entender, né? Eu estou criando uma sequência, uma coisa bacana do R, uma sequência de números de 1 até 100. É muito conciso, muito prático, tal, bem bacana. É uma coisa boa do R. E aí estou jogando dentro de uma variável V. Essa variável não existia, agora ela está sendo criada aqui. Agora só, olha que interessante, são coisas do R que a gente aprende quebrando a cabeça, se familiarizando. Ele é muito prático e tem coisas mais teóricas que outras linguagens fazem questão, o R não faz. Aqui é o vetor A com uma posição, mas está como se fosse um numerinho, só uma variável escalar. Mas como a gente viu, isso aqui é um prédio, tá? É um vetor. Agora aqui, um vetor maior, ele tomou um monte de cuidados. Primeiro ele disse o tipo de dados. É o mesmo daqui de cima, mas aqui está explícito. E outra, ele disse o tamanho. O primeiro índice e o último índice. Todas essas informações estão omitidas aqui, porque é considerado que são implícitas. Mas quando você chega no R de primeira, fala, ué, mas isso é uma variável escalar. Não é uma variável escalar, é um vetor. Tá? E aqui também é um vetor, só que como ele é maiorzinho, ele tem, vamos dizer, recebe mais atenção do R. Tá? Agora, uma outra coisa interessante é que quando eu pedi para o R ecoar o conteúdo, ele fez uma coisa interessante. Olha só, aqui está dizendo, essa é a primeira posição do vetor. Melhor, nessa linha começa com a primeira posição do vetor, de fato, 1. Agora, essa outra coisa aqui está dizendo assim, essa linha começa com a posição 19 do vetor. E assim por diante. Aqui está dizendo, essa linha começa com a posição 37 do vetor. Como a gente colocou as coisas com o conteúdo do vetor com a mesma, começando de 1 e indo até 100, fica fácil ver. Aqui vai da linha 1 até, a linha 1 vai da posição 1 até a posição 18. E a linha 2 vai da posição 19 até a 36, e assim por diante, tá? Então esse é o significado assim, mais claro agora desse número que está aqui impresso à esquerda dos valores, tá? Bom, e aí por último, uma outra coisa aqui menos intuitiva, que a gente vai olhar agora, tá? Bom, a gente está usando a metáfora aí do mingau quente se come pela borda, e aqui estaria um caso até que a gente estaria queimando a língua. Mas rodamos, né? E o que aconteceu? Bom, como no coração do R já existia o vetor V, o que essa linha fez foi trocar um vetor de 100 posições por um de 10 posições. E é o que está aqui mostrado. Tá? Agora, tem duas informações novas que vão ser mais assim, revisitadas, tal, não são muito discutidas assim, com clareza tal, na documentação, mas a gente vai tentar ser tão claro quanto possível. A primeira é esse conceito aqui de classe. Está dizendo que esse vetor é da classe inteiro, integer, ou seja, é o que aconteceu aqui, né? Já está sendo mostrado aqui, os números que eu criei foram de 1 até 10, são números inteiros. E está dizendo, no fundo, o tipo de operação que eu consigo fazer com esse vetor V. São operações com números inteiros. Agora, essa outra informação aqui, modo, mostra a classe mais ampla
do qual o vetor V faz parte. O inteiro é parte de uma classe maior, que é a classe de números. Então tem um monte de operações com números, com que todos os números podem lidar. Tá? Então, basicamente é isso. Por enquanto, muito obrigado. Até o próximo vídeo.